Boa noite, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso estudo sobre as alianças bíblicas, dando continuidade, porque nós já vamos para a quinta aliança. O nosso estudo ele tem um caráter mais panorâmico. Nós não vamos detalhar elementos internos a cada aliança, mas a proposta é que nós conheçamos cada aliança e a sua relação uma com a outra, principalmente dentro desse grande projeto que é o projeto Redentor. Então vamos orar ao Senhor e começaremos o nosso estudo. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é a verdade e nos foi confiada. Obrigado porque nos revelastes a tua vontade e mais do que isso, revelastes a ti mesmo para nós. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, compreender aquilo que o Senhor realizou, as tuas grandes obras, e aplicar à nossa vida tudo aquilo que devemos aplicar. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe o estudo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós vamos para a quinta aliança, né? São 7 alianças, como nós já falamos. E dessas 7 alianças, nós já vamos para a quinta, que é a aliança mosaica. As alianças são a aliança com Adão antes da queda, quando Deus diz para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda aliança é uma aliança feita após a queda, ainda no paraíso, quando Adão ele pecou contra o Senhor e Deus então faz promessas, dá uma promessa para ele, promessa de que suscitaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Nós temos a terceira aliança, a aliança com Noé, no momento do dilúvio. Nós temos a quarta aliança, a aliança com Abraão. Ele chama Abraão para uma jornada com ele e faz uma aliança em que faz promessas, nós veremos ainda um pouco mais. Temos a quinta aliança, que é a aliança mosaica. A sexta aliança é a aliança com Davi, na qual o Senhor promete um filho que ergueria o templo, né, e seria rei para sempre. E a sétima aliança, que é a aliança com o Senhor Jesus, por meio do Senhor Jesus, a nova aliança. Então são 7 alianças. Dessas 7 alianças, nós já vimos 4, as 4 primeiras, e estamos então na quinta. Mas gostaria de fazer uma observação bem interessante, é que essas alianças, elas possuem um espaço, né? E inclusive se assemelham em relação espacial, se assemelham algumas delas. Por exemplo, a aliança feita com Adão, ela tanto foi feita antes da queda quanto depois da queda. Ambas são feitas no paraíso, no jardim do Éden. Então, as duas alianças são alianças no paraíso, o lugar que eles deveriam e iriam viver para sempre se não tivessem pecado contra o Senhor. A terceira aliança, ela foi feita provavelmente na região do Ararat. Não dá para dizer com certeza, mas foi a região em que a arca repousou, como nos diz Gênesis capítulo 8. Então provavelmente foi naquela região. Uma aliança com a criação inteira. Uma aliança da preservação da criação. A quarta aliança, a aliança com Abraão, e não só a quarta, a sexta e a sétima, 3 alianças, elas foram feitas ali na região do Monte Sião. Ainda que a aliança estabelecida no capítulo 15 não tenha uma localização específica. Todavia, ele vai confirmar sob juramento essa aliança no Monte Moriá, que é exatamente o Monte Sião, que é Jerusalém. Então, observe que coisa interessante. A aliança com Abraão, a aliança com Davi e a aliança por meio de Jesus, todas as 3 estão no mesmo local. As 3 estão no Moriá, que é Sião, que é Jerusalém. As 3 alianças são feitas no mesmo local, mostrando inclusive espacialmente uma relação entre elas.
A quinta aliança é uma aliança feita no Sinai, um local bem diferente. Inclusive, ela é feita no caminho entre o Egito e Canaã, que é a terra prometida, onde a aliança com Abraão, a aliança com Davi e a aliança com Jesus são realizadas. Ela é uma aliança do caminho. Nós gostaríamos de destacar isso porque nós queremos mostrar essa característica da quinta aliança como a aliança do caminho. Nós vamos chamar de a aliança do caminho. Muito bem. A aliança com Adão, foram duas alianças. A primeira era uma aliança de preservação da vida, porque a aliança feita com Adão em Gênesis 2, 15 a 17, é uma aliança em que, enquanto ele estivesse obedecendo, teria vida e então estaria preservando toda a criação no estado muito bom que fora feita, como nos diz Gênesis 1:31. Então, a aliança de preservação da vida. Já a segunda aliança feita com Adão é uma aliança de salvação da vida, porque a vida já havia então se perdido, porque Adão pecou, trouxe a morte para a criação e agora então precisa salvar, restaurar. É uma aliança de restauração da vida, restauração da criação, diferente da primeira aliança. Muito bem. A quinta aliança é a aliança mosaica. E vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 6. Êxodo 19, de 1 a 6. A quinta aliança, ela foi estabelecida aqui, no Sinai, e a gente poderia ler o capítulo 19 e 20 todo. Todavia, como é um texto longo, vamos apenas relembrar o conteúdo dele e ler esses primeiros versículos, que é Êxodo 19, de 1 a 6. Diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que está acontecendo? Eles saem do Egito e vão caminhando rumo a Canaã. Só que o caminho que eles fazem é o caminho ali da península, em que se encontra a região do Sinai. E naquela região do Sinai eles param. E param, acampam, e ali Deus chama Moisés ao Monte Sinai para falar com ele e dar leis. E são muitas as leis, todavia, a parte mais objetiva, inclusive mais conhecida, são exatamente os 10 mandamentos, que se encontram em Êxodo 20, versículo de 1 a 17. Aqui diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele começa, né? Não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim por diante. Então, os 10 mandamentos são dados. Mais mandamentos. Nós temos o Pentateuco inteiro, não apenas estes mandamentos. E Deus dá uma série de mandamentos para um povo que está a caminho. Por isso que nós vamos chamar de a aliança do caminho. É uma aliança feita entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Então é uma aliança feita no caminho e que tem uma característica muito peculiar como uma aliança intermediária de fato, como nós já vamos falar. Essa aliança, veja que ela tem uma característica só nessa leitura, na curta leitura, uma característica bem distinta em relação às 3 alianças anteriores, alianças graciosas.
A aliança com Abraão, Deus fez o quê? Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão começa a jornada. Deus ali promete um filho, ele não tinha filhos, Sara era estéril. Deus promete o filho, faz algumas promessas, na verdade, que nós veremos, e faz uma aliança. E Gênesis 15 nos mostra essa aliança que Deus faz com Abraão. Gênesis 22 confirma essa aliança naquela prova que ele fez com Abraão para que Abraão sacrificasse Isaque. E ali Deus confirma sua aliança sob juramento. Então, Deus faz uma aliança com Abraão em que promessas são feitas. Ele não exigiu de Abraão: Abraão, se você fizer isso, aí eu vou fazer aquilo outro. Abraão, se você me obedecer, eu vou salvar você. Abraão, se você fizer o que é certo, então eu vou salvar todas as famílias da terra. Não aconteceu isso. O que acontece ali é que Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo uma série de coisas que diz respeito a o filho, como nós já falamos, diz respeito a abençoar famílias da terra e diz respeito a dar a terra de Canaã. Então, essas três promessas foram simplesmente dadas. Deus não exigiu de Abraão nada. Deus viu a fé de Abraão, ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Ele provou Abraão, mas ele não exigiu de Abraão como um critério, requisito, cláusula de uma aliança. Deus simplesmente se comprometeu. Por isso que é chamada de aliança unilateral. Abraão não tinha nada o que fazer. Ele recebe um contrato, digamos assim, recebe um contrato, está cheio de promessas. Abraão só precisa se alegrar nas promessas do Senhor, porque ele simplesmente deu de graça tal aliança. Portanto, é uma aliança graciosa e unilateral, porque não há uma exigência de como contrapartida. Depois da aliança de Abraão, veio a aliança mosaica, certo? Então, veja que é uma aliança diferente. Mas antes da aliança de Abraão, mais duas também tinham esse caráter gracioso. A aliança com Noé, por exemplo, Deus também não exigiu nada. Olha, eu vou conservar a criação, o arco-íris é o sinal dessa aliança, da minha promessa, de que eu não vou mais acabar com a criação por meio de água. Então é uma promessa, também não tem nenhuma exigência. Noé não tinha que cumprir algo para que Deus cumprisse. Veja que o mundo, desde o dilúvio, não tem mais sofrido o dilúvio, né? Nunca mais Deus acabou com a criação por meio de dilúvio. Veja que Deus está cumprindo a sua aliança. Mas desde Noé, que o homem faz besteira, que o homem erra, que o mundo faz todo tipo de coisa errada, que há pecado. E mesmo assim, Deus continuou mantendo a sua aliança. Por quê? Mesmo com o mundo fazendo tudo que é errado, Deus continua cumprindo sua palavra. Porque a aliança é unilateral. É uma aliança que é feita em promessas. Deus não exigiu, olha, se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, a aliança com Noé também é uma aliança graciosa e unilateral. E antes da de Noé, Deus faz uma promessa para Adão e Eva quando amaldiçoa a serpente. Ele amaldiçoa a serpente dizendo: nascerá da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, ele fala para a serpente, só que aí, na maldição da serpente, ele dirige uma promessa para Adão e Eva, que é a promessa graciosa da salvação. Também não exigiu nada deles. Deus, inclusive, um pouco mais à frente no texto de Gênesis 3, ele cobre a nudez deles, e cobrir a nudez, é interessante que Pedro diz o seguinte: o amor cobre multidão de pecados. Interessante a ideia do cobrir. O cobrir como sendo uma forma não só de realmente botar uma veste, mas simbolizando o cobrir o pecado. E sim, cobrir pecado significa perdoar, né? Então, não é fingir que não viu, é perdoar. Então ali eles tiveram vestes, receberam vestes, foi coberto o pecado deles, mostrando ali uma graça divina para com eles. Então veja que é mais uma aliança graciosa. Costuma-se dizer que ali, quando Deus vestiu Adão e Eva, tendo visto que foi de pele de animais, haver um sacrifício. O texto não diz de fato,
a gente tira como inferência do fato de que um animal deve ter sido morto para que a pele tenha sido tirada e coberto eles. É uma inferência interessante, não é possível dizer que ela simplesmente não pode ter acontecido. Não, ela é possível. Mas, de fato, é um acréscimo que a gente faz deduzindo que tenha sido desse jeito por causa da forma como o texto descreve. Então, a aliança com Adão após a queda, a aliança com Noé, a aliança com Abraão são graciosas. Mas observe que a aliança mosaica não é assim. A aliança mosaica, ele dá uma série de mandamentos. E fica mais claro ainda que são critérios, cláusulas que deveriam ser obedecidas quando a gente vai para Deuteronômio. E não vamos fazer também a leitura do texto todo, mas podemos fazer a leitura de alguns versículos. Deuteronômios, capítulo 27. De 27 a 30, tá? Capítulo 27 a 30. Mas não dá para ler todos esses versículos em um só momento. Então, o que acontece? Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então eles chamam todo Israel e dá os mandamentos a eles, tá? Toda a nação de Israel. Versículo 10 diz: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Versículo 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naftali. Então o que acontecerá? Eles pronunciariam maldições e bênçãos. Eles seriam malditos se desobedecessem. Aí ele tem uma série de pecados, né? Idolatria, pecados contra a família, e uma série de outros pecados sociais, inclusive. Então, tanto são pecados relacionados a Deus, quanto relacionados ao próximo. E quando eles cometessem isso, malditos seriam. Mas também seriam benditos se eles ouvissem a voz do Senhor. Capítulo 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí, se eles obedecessem, vêm as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo, e assim por diante. Então, do capítulo 27 a 30, vem as bênçãos e as maldições. E aí fica bem evidente que, de fato, a aliança no Monte Sinai é uma aliança bilateral. Então, observe que a aliança mosaica, que é a quinta aliança, ela realmente tem um caráter distinto, diferente das três alianças unilaterais e graciosas que vieram antes. São promessas e agora não. Agora é uma lei. Então, é uma aliança diferente, de um caráter diferente. Certo? Então, esse é um ponto já que nós precisamos destacar. A quinta aliança não segue o fluxo, percebe? Vamos lá. Primeira aliança, ela foi quebrada. Ele comeu do fruto que não deveria, da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreu, a morte, trouxe a morte, né? A morte, inclusive, espiritual, e a morte traz o fim da aliança. Lembre-se que a aliança é um pacto de vida. Então a aliança ela dura a vida toda. Ela não acaba até que alguém morra. Adão trouxe a morte para a criação, porque a aliança bilateral feita antes da queda previa que se desobedecesse comendo do fruto, ele certamente morreria, e a morte traz o fim da aliança. A primeira aliança ela foi encerrada. A partir da segunda aliança, Deus não mais faz exigências. A aliança com Noé, com Adão, Noé e Abraão são graciosas. São alianças de promessa. Então observe que há um fluxo. Deus vem, chama Adão e diz assim: eu vou prometer um Salvador. E aí promete Salvador. Abraão, eu prometo também um filho da promessa seu, que também esse será o Salvador. É o mesmo do Adão. Até porque não há mais de um Salvador prometido na Escritura. Há um só. Então é o mesmo. É filho de Adão, é filho também de Abraão. Portanto, é a mesma linhagem. E aí vem
Antes disso, inclusive, Noé, ele diz assim, Noé, apesar de eu ter acabado com tudo, eu vou continuar com a minha promessa feita para Adão, de trazer o Salvador. Porque isso está implícito? Porque a preservação da criação prevê que a promessa feita anteriormente está valendo. Está valendo. Deus nunca pode ferir as suas alianças. Então observe que tem um fluxo. Deus chama personagens e faz promessas. Eu prometo para você isso, eu prometo para você isso, eu prometo para você isso. Cada um deles, Adão, Noé e Abraão, receberam uma promessa. Promessas que têm uma relação. Qual é a relação? Que Deus está com o propósito de restaurar a criação. E Deus tem o propósito de salvar a criação. Então há um fluxo que vem seguindo. Quando chega em Moisés, Deus simplesmente chama os filhos de Israel e diz assim: olha, agora a minha aliança é a seguinte: se vocês obedecerem, vão ser abençoados. Se vocês desobedecerem, vão ser amaldiçoados, vão ser castigados. Aí, veja, o fluxo é outro. Senhor, mas cadê as promessas? Só promessas. Não, com vocês a minha aliança ela é bilateral. Vocês cumprem a parte de vocês, então eu dou as bênçãos. Vocês não cumprem a parte de vocês, então eu dou castigos. Observe uma coisa importante. Não é que eles, quebrando os termos, ou seja, ferindo a cláusula das bênçãos e, portanto, atraindo as maldições, eles estariam acabando com a aliança. Observe que, desde que foi feita a aliança mosaica, nunca se encerrou até que Jesus, né, viesse. Não se encerrou. Todas as gerações de Israel quebraram a aliança mosaica. Todas as gerações de Israel desobedeceram os mandamentos. Todas as gerações de Israel se tornaram malditas. Todas as gerações de Israel pecaram contra o Senhor. Então a pergunta é: se a aliança fosse encerrada no simples fato deles desobedecerem, ela não teria durado um dia. Um dia. Se a aliança mosaica fosse encerrada com a quebra da cláusula das bênçãos, ou seja, com a desobediência, então a aliança mosaica não teria durado um dia. Veja, nesse ponto, isso realça o fato de que todas as alianças, elas têm um caráter de vida, ou seja, é um pacto de vida, não pode ser quebrado, não pode ser encerrado até que a morte chegue. Tanto é que só Jesus encerrou a antiga aliança, que é a aliança mosaica. Só Jesus encerrou. Por que só Jesus? Porque ele morreu. A morte encerrou a antiga aliança. Ele cumpriu a aliança, também mosaica, inclusive, e a sua morte encerra completamente a aliança mosaica. Só a morte pode encerrar uma aliança. Por que isso é importante? Porque isso tem uma relação com o casamento, que é a principal aliança feita entre os homens. Nenhum problema entre as pessoas. E aí vamos pensar aqui. Houve um pecado dentro do casamento. E aí isso encerraria a aliança? Não, não encerraria. Israel não teve aliança encerrada até que a morte de Cristo acontecesse. Então, mesmo com a entrada do pecado no mundo, a aliança matrimonial ela não pode ser desfeita. Ela não tem como ser desfeita. A gente vê isso em Malaquias capítulo 2, 14 a 16, em que ele condena, ele pronuncia uma exortação contra aqueles que estavam sendo infiéis no casamento, mas ele não diz que encerrou a aliança matrimonial por causa disso. Ele exorta dizendo assim: sejam fiéis. Então veja que a aliança ela não pode ser encerrada até que a morte aconteça, tá certo? Por isso que a gente poderia chamar de pacto de vida, né? Então, o que acontece? Isso a gente vê inclusive nos patriarcas, né, que tiveram a aliança conjugal permanente, mesmo inclusive com Abraão tendo tido a Agar, mesmo com Jacó tendo tido também duas esposas, né, como aconteceu, e a aliança conjugal deles permaneceu. Por quê? Porque é um pacto de vida, só a morte pode encerrar. É interessante apontar um fato de que em Coríntios, Paulo exorta os cristãos sobre a questão da prostituição. Ele diz assim: olha, quando vocês se unem a uma prostituta, vocês estão se tornando uma só carne com ela. Observe que ele usa o termo do casamento, né, de Gênesis capítulo 2, em que o homem se une à mulher e se torna uma só carne. E ele diz que toda vez que a pessoa termina agindo, tendo relação indevida, como ele menciona,
ele está trazendo para si uma relação conjugal. E o problema é como se ele tivesse assim, estou fazendo um monte de alianças por aí. E essas alianças, elas só se encerram com a morte. Né? Então, veja que é um problema, inclusive, que social, quando a gente não entende o caráter da aliança, que é inquebrável, também na aliança conjugal. Então, a quinta aliança, ela quebra o fluxo das alianças. Né? Você vê que não segue, são unilaterais e ela é bilateral, a quinta. Mas ela é semelhante com a primeira, não é semelhante? Deus disse para Adão, olha, enquanto você não comer do fruto proibido, se você me obedecer, fazendo aqui a interpretação, e você terá vida, terá tudo que eu dei a você. Eles tinham o jardim do Éden, eles tinham tudo que precisavam, eles tinham harmonia, eles tinham uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Uma vida maravilhosa. Mas no dia que você comer, certamente morrerá. Então observe que há uma bilateralidade na aliança. Então observe que a primeira aliança e a quinta aliança possuem um caráter de semelhança, certo? Ambas são bilaterais, havendo tanto bênçãos como também maldições. Ambas são bilaterais. Ambas definem bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Então, há uma semelhança entre as duas, já uma diferença em relação às três alianças, que é a aliança de Adão depois da queda, Noé e Abraão. Todavia, quando Deus faz a aliança com o povo de Israel, faz dentro do contexto da aliança feita com Abraão. A quarta aliança havia sido feita, e de repente vai surgir, algumas gerações depois, a quinta aliança. Observe que coisa interessante. Êxodo, seria interessante você ter a Bíblia em mãos, tá? Êxodo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: o povo de Israel está sofrendo com a escravidão do Egito, eles estão gemendo a angústia dos maus tratos e clamando a Deus: Senhor, livra-nos. E aí diz o texto que, ouvindo Deus o seu gemido, ou seja, ele tanto viu a condição deles quanto ouviu os clamores, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então observe que o ambiente no qual a aliança mosaica foi feita é o ambiente da quarta aliança. A aliança feita com Abraão está em vigor. E de repente entra a aliança mosaica. Veja, Deus fez várias promessas a Abraão. A promessa de um filho, né, que Gênesis 3,16 nos diz que é Cristo, esse filho. A promessa de abençoar as famílias, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá de Gênesis 12, de 1 a 3. E a promessa de herdar ele a descendência, né? No caso, a descendência é quem terminou ficando realmente na terra, como posse, herdar a terra de Canaã, a terra prometida. 3 promessas foram feitas. E o povo de Israel está indo exatamente herdar essa terra. A terra prometida a Abraão, eles vão para lá para herdar. A terra de Canaã é a terra prometida. E, portanto, observe que é dentro dessa promessa da quarta aliança que o povo que está indo para herdar a terra prometida recebe uma outra aliança. Por isso que vamos considerar a aliança mosaica como uma sub-aliança, ou uma aliança secundária. Ou seja, a aliança que estava em vigor é a aliança com Abraão. A aliança que tem a ver com a promessa do filho, que é o mesmo de Adão, inclusive, né? A questão do filho redentor. A promessa de abençoar as famílias da terra, que também tem uma relação com o filho, porque tem a ver com a salvação. Mas tem a ver, mas também uma aliança de uma promessa relacionada à terra. E em relação a isso, o povo que vai herdar a terra recebe uma outra aliança dentro dela. Eles herdam a terra e recebem uma aliança para viver na terra. Por isso vamos considerar a quinta aliança, que quebra o fluxo, como uma sub-aliança, ou uma aliança secundária. Porque então a aliança feita com Israel, que está indo herdar a terra,
ela possui um caráter intermediário provisório. O que essa aliança faz? Essa aliança ela vai reger a vida social do povo de Israel na terra prometida. A promessa de dar a terra não foi feita para Israel, foi feita para Abraão. Eles vão herdar a terra feita para promessa feita, segundo a promessa feita a Abraão. Mas para viver nessa terra vem uma aliança secundária, uma subaliança. E essa aliança rege a vida do povo de Israel dentro dessa terra. E por isso tem um caráter, inclusive, intermediário e provisório. Intermediário e provisório. Observe, a aliança mosaica, ela tem vigor, pensando na lei cerimonial, até a vinda de Jesus, a justificação. O cordeiro que era sacrificado e todo aquele ritual relacionado à questão de sacrifícios e perdão de pecado, que, ou seja, a justificação, toda esta lei cerimonial, ela se encerra em Cristo, que é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então observe que é uma lei provisória e intermediária. Ela liga a lei, o período de Abraão até o período de Cristo. Ela é intermediária, ela está no meio ali. E aí vamos pensar em Moisés mesmo, né? Porque mais precisamente foi exatamente quando Moisés conduziu o povo. Então ela tem um período intermediário. E ela é provisória, porque ela se encerrou em Cristo. Então era a lei cerimonial valendo até a vinda de Cristo. Já a lei moral e civil, todas elas estão juntas, né, no mesmo Pentateuco. Mas a lei moral e civil, ela tem também um caráter intermediário e temporal, só que mais longo, porque ela se encerra com a volta do Senhor Jesus. Por que a gente pode afirmar isso? Porque nós seremos incorruptíveis, portanto a lei já não será mais necessária. Uma vez que uma pessoa ela não tem, em hipótese alguma, pecado, maldade, inclinação para o mal, então a lei ela é completamente desnecessária, porque só há coisa boa, só há bem naquela pessoa. Então ela tem um caráter intermediário também. Então a lei mosaica ela tem um caráter intermediário e provisório. É uma subaliança de caráter intermediário e provisório, que se cumpre com a vida de Cristo, o aspecto cerimonial da lei, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo não é mais preciso sacrifício, e a lei moral e civil se encerra com a volta de Cristo, ou seja, ainda está valendo e vai se encerrar na volta de Jesus. Por quê? Porque ela vai regendo a vida moral e social do povo até que nós sejamos incorruptíveis. Ou seja, ela vai organizando a nossa vida e inclusive nos preparando para uma vida incorruptível, até que de fato se consume essa questão da incorruptibilidade em nossas vidas. Então veja que ela tem um caráter intermediário e provisório. Então perceba que diferente das alianças anteriores, ela é provisória. Por quê? A aliança feita com Adão é uma aliança permanente. Ela se cumpre em Cristo, mas o cumprimento em Cristo faz com que aquela aliança seja confirmada, ela permanece. O filho prometido era ele, então é uma aliança que em Cristo finalmente, não que ela encerrou, mas em Cristo ela se cumpriu. Né? A aliança com Noé, Deus vai restaurar a criação, perceba que ela é permanente, Deus nunca mais vai acabar com a criação, então ela não tem fim. Né? E a aliança com Abraão segue o mesmo ritmo, ela também permanece, porque Cristo é o filho prometido para sempre. Né? Então veja, o filho de Adão, que pisaria a cabeça da serpente, permanece para sempre, a restauração da criação permanecerá para sempre, e o filho de Abraão, filho da promessa, permanecerá para sempre. Então é uma aliança eterna. As três alianças têm um caráter eterno, além de ser unilaterais, graciosas, têm um caráter eterno. A aliança mosaica não. Ela tem que ter um fim, seja quando Cristo cumpre substituindo. Veja, ele substitui os elementos da aliança mosaica, a questão sacrificial, e ela tem um caráter também provisório na lei moral e civil, porque ela se torna desnecessária com a volta de Jesus por causa da incorruptibilidade. Então veja que ela realmente, em relação às outras, ela é completamente diferente na questão temporal. Ela é provisória, intermediária e provisória.
Então, por isso nós estamos chamando a lei mosaica de aliança, ou aliança mosaica, de aliança do caminho. Por que aliança do caminho? Porque é uma aliança para o caminho. Tanto espacialmente, né, foi dada no caminho. Eles saíram do Egito, estão indo para a terra de Canaã, e ela foi dada no caminho, mas temporalmente ela também é uma aliança do caminho, porque ela foi dada para o período do caminho, o caminho de Israel até a vinda de Cristo, e o caminho do povo de Deus até a volta de Cristo. Então, ela é uma aliança do caminho, ela é uma aliança intermediária, ela é uma aliança que aquilo que foi dado nela é temporário. Então, por isso, uma aliança do caminho, é a aliança mosaica. Pois bem, a relação entre a aliança mosaica e a aliança de Abraão, como disse, a aliança de Moisés como um sub-aliança, uma aliança secundária, a relação qual seria essa relação? É que o ambiente, como nós já falamos, é o ambiente da aliança com Abraão, certo? Segundo lugar, veja que fica claro essa relação quando o povo de Israel ele recebe a terra prometida por causa da aliança feita a Abraão. E para cumprir a aliança feita a Abraão. Observe que tem uma relação, porque eles são descendentes de Abraão, e Deus vai cumprir a promessa feita a Abraão no povo de Israel. Veja, é através de Israel que Deus traria o descendente prometido. Inclusive, no final de Gênesis, né, na bênção profética de Jacó, capítulo 49 de Gênesis, versículo de 8 a 12, diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, veja que essa bênção profética de Jacó se refere relacionada a Judá, se refere a Cristo. Então, veja que em Israel é que se cumpriria o descendente prometido, que é Cristo. E é através dele que Deus, inclusive, abençoaria todas as terras, né? E a gente pode ver isso mais claramente no texto de Romanos, capítulo 9, versículo 4 e 5, onde Paulo nos diz o seguinte sobre Israel. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então veja que foi dada a Israel a aliança de Abraão. Eles são descendentes, então eles herdaram tudo isso. Então há uma relação entre a aliança mosaica e a aliança de Abraão. Por quê? Porque Israel é o descendente que vai herdar as promessas e dar sequência até o cumprimento delas. Então haverá uma relação, é claro, entre eles e Abraão. E a terra prometida que eles estão herdando é a terra prometida, como disse, dada a Abraão. E apesar de eles estarem vivendo debaixo da aliança abraâmica, ou seja, eles estão aguardando o cumprimento da promessa feita a Abraão acerca do Messias Redentor, é isso que eles estariam aguardando, a aliança mosaica vai definir, vai reger a vida social de Israel. Olha, enquanto vocês esperam o cumprimento da promessa feita a Abraão, e vocês são um instrumento para isso, como diz Paulo em Romanos 9, 4 e 5, Deus suscitaria o Messias de Israel, então vocês serão um instrumento para o cumprimento da promessa feita a Abraão. Enquanto vocês esperam, a vida social de vocês, a vida de Israel, as bênçãos e maldições, elas serão regidas por uma outra aliança, a aliança mosaica, onde serão dadas leis para que vocês obedeçam, e a vida de vocês será regida por essa aliança. Então, percebe?
Enquanto eles esperam o cumprimento de uma aliança, eles vão vivendo outra aliança que é temporária, provisória, e que vai regendo a vida social como um todo, né? Como nós já falamos, cerimonial, moral e civil, vai regendo a vida social de Israel de uma forma abrangente, completa. E aí vem uma pergunta importante: por que Deus fez uma aliança bilateral com o seu povo, sendo que este é incapaz ou era incapaz de satisfazer as exigências da aliança para ser abençoado? Por que Deus fez uma aliança bilateral com um homem que é incapaz de cumprir as cláusulas da aliança, né? Por que Deus faria isso? Bom, a gente pode ver a resposta em alguns textos da Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, nos diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja que a gente já tem um apontamento aqui. A lei coloca todo mundo culpado diante de Deus, para que ninguém se considere justo diante de Deus. Quando a lei é dada e o homem é incapaz de cumpri-la, ele vê a sua condição de pecador e a necessidade de um redentor. Gálatas, capítulo 3, versículo 22 a 25, nos diz o seguinte também em relação à lei. Gálatas 3, 22 a 25. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de condutor, né, de intermediário, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, esses dois textos nos falam que a lei era temporária. E mostra que a lei ela tinha como propósito, dentre os propósitos, mostrar que o homem é pecador. Então, o que nós podemos falar sobre os propósitos da lei mosaica, uma sublei ou uma lei secundária dentro do contexto da lei abraâmica e que foi dada para que regesse a vida de Israel? O que a gente pode falar? A lei cerimonial tem um caráter didático sobre a justificação por sacrifício. Observe, quando a lei é dada, ela também se torna um instrumento didático para ensinar sobre a redenção. O que é a redenção? Os elementos da redenção, né? Por meio da lei é que nós vamos ver a profundidade do pecado, a depravação total, vamos ver a amplitude do problema que todos os homens são, ninguém consegue cumprir a lei, a solenidade da redenção, que é a questão do tribunal, do sacrifício, e aí você tem os cultos, né? Tudo isso aponta para a questão da necessidade de um sacrifício oferecido oficialmente a Deus, e a necessidade da redenção por meio de sangue, né? Um sacrifício mesmo. Então, a lei cerimonial ela tem um caráter didático. Veja, a identificação com o pecador, do pecador com o sacrifício, que era o animal, mostra a questão da necessidade de alguém substituir de fato. Tem que haver uma identificação. Tem que ser alguém que seja realmente um substituto legítimo. Eles tinham que se identificar com o sacrifício, né? Colocava a mão sobre o animal, aí havia todo um processo dentro do rito para que houvesse uma identificação do pecador que está sacrificando um animal em seu lugar. Então há toda uma relação entre aquele que sacrifica e o que é sacrificado. A identificação do pecador. A substituição penal do pecador pelo sacrifício, né? Ele se identifica e o sacrifício o substitui. Então veja que em toda a lei mosaica a gente vai aprendendo didaticamente a importância do que Cristo viria a fazer, como aquele que nós nos identificamos pela fé, aquele que nos substitui de forma penal,
sofrendo o castigo em nosso lugar. Então, tudo isso é didático. Então, veja que há um propósito didático dentro da lei mosaica, que é dado dentro da aliança. Né? A lei não foi apenas dada, foi dada dentro do contexto de uma aliança. Né? E a necessidade da morte para a remissão de pecados. Somente por meio da morte, derramamento de sangue, que há remissão de pecados. A lei moral, ela revela, então veja, isso a gente falou sobre a lei cerimonial. E qual seria o propósito pensando na lei moral? A lei moral revela o quê? A santidade de Deus. Veja que os mandamentos mostram como Deus é santo. E quão profundo, quão amplo pensar na santidade de Deus. Né? Então não é algo superficial, não é apenas ser um bonzinho. A lei mostra o tamanho, a dimensão da santidade de Deus. Mostra também a miserabilidade do homem, porque a lei, ao ser dada ao homem, e o homem não conseguir cumprir, e o homem está sempre quebrando, e você vê que todas as gerações de Israel quebraram a lei, isso faz com que o povo, ou deveria fazer com que o povo percebesse que, como disse Paulo em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Observe que em Romanos 3, Paulo mostra que a conclusão do pecador diante da lei deveria ser essa mesmo. Né? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, a lei moral tanto mostra a santidade de Deus, quanto mostra a miserabilidade do homem que está sempre quebrando a lei de Deus. Isso é didático, É provisório, temporário, mas foi didático. A impossibilidade do homem de justificar-se, uma vez que ele não consegue cumprir a lei, uma vez que ele está sempre errando, mostra que ele de fato jamais conseguiria se justificar por meio de suas obras, por meio de ações aparentemente boas. Porque ainda que ele faça alguma coisa aparentemente boa, ele quebrará e errará muitas outras, mostrando assim que ele é incapaz de se justificar diante de Deus. E também mostra a necessidade de um redentor para o pecador. Ou seja, se ele é incapaz de se justificar, a lei moral mostra outra vez, eu preciso de um redentor, alguém que faça o que eu não faço, alguém que obedeça o que eu não obedeço. Aquele que vai morrer no lugar do pecador, na lei cerimonial, é aquele que satisfaz a lei moral. Tem que ser alguém que faça o que eu não consigo fazer. Caso contrário, qualquer um poderia ter morrido, né? Se fosse uma questão apenas de morrer sem que cumprisse cabalmente a lei, satisfazendo a justiça de Deus. Então a lei moral, ela complementa a lei cerimonial, tá? Por isso elas têm que andar realmente juntas, e ambas de forma didática vão mostrar a necessidade do Cristo ser especificamente o Filho de Deus, a conduta dele, a forma como ele nos iria redimir e assim por diante. Então é uma lei, uma aliança dada em forma de leis, e que tem um caráter didático, muito didático mesmo. Por isso, inclusive, o cristão deve conhecer bem o Antigo Testamento para compreender aquilo que Cristo fez nos dias do Novo Testamento. A lei cerimonial ensina a solenidade da adoração a Deus. Veja que a gente sabe como adorar a Deus também na lei cerimonial. Veja outra vez o caráter didático, ainda que no Novo Testamento a adoração, como disse Jesus, tem que ser em espírito e em verdade. Ou seja, não é uma questão apenas de forma ou de ritual, mas tem que ter a essência, que é a conversão que é operada pela palavra e pelo Espírito Santo. Caso contrário, não havendo a justiça do Redentor e nem a presença do Espírito Santificador, a adoração, na verdade, não acontecerá. Porque não é uma questão apenas de clamar a Deus, mas de poder entrar no Santo dos Santos por meio do novo e vivo caminho que foi posto por Cristo Jesus, sendo Ele mesmo o caminho. A lei moral e a lei civil revelam a prática do amor nas relações humanas. Veja que eles não entenderam os judeus, mas no dia do Novo Testamento, Jesus mostrou na interpretação correta da lei como cada mandamento ele conduz ao amor nas relações. Inclusive, quando perguntaram quais são os dois grandes mandamentos, ou qual é o grande mandamento, Jesus citou os dois, o amar a Deus e depois amar o próximo. E ele disse que toda a lei se resume nesses dois. Então observe que os mandamentos também mostram como deve ser a relação social adornada pelo amor. Afinal das contas, como diz Paulo em Romanos, aquele que ama não faz mal ao próximo.
Então, se você faz mal ao próximo é porque você não ama, porque se você amasse a pessoa, você não faria mal a ela. Então é uma conclusão óbvia, por sinal. Então a lei, ela vai nos conduzir ao amor ao próximo, nos ensinando a fazer só o que é bom para a outra pessoa, fazer só o que é bom para o próximo. Então também possui esse caráter didático dentro das relações humanas. Então, o que é a lei mosaica? É uma lei temporária, intermediária, porque foi dada dentro do contexto da lei da aliança abraâmica. A aliança mosaica, ela rege temporariamente a vida do povo do Senhor. Ela é didática, bastante didática, mas ela, portanto, sendo uma subaliança, né, ela não segue o fluxo das alianças graciosas. Aliança com Adão, em Gênesis 3,15, aliança com Noé, Gênesis 9, aliança com Abraão, Gênesis 15, e vai seguir a aliança com Davi, que nós veremos ainda, né? Aliança com Davi, a nova aliança com Jesus. Ela não segue o fluxo, né? Então, é uma subaliança de caráter temporário, intermediário, e que cumpre um papel didático muito importante, por isso também aponta para Cristo. Observe que, mesmo não estando dentro do fluxo das alianças da graça, que apontam para o Redentor, inclusive para a genealogia, a aliança mosaica também aponta para Cristo. Aponta para Cristo como nós mostramos, didaticamente. Ela aponta para Cristo de forma didática. Ela não é por meio dela que vem o Messias, mas didaticamente ela vai apontar para Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre o caráter cerimonial, ele mostra, inclusive, como é a vida, né? Pensando no caráter moral, e a sua volta vai fazer com que se torne desnecessário também a lei civil e moral, como nós falamos. Então, todo o caráter didático da lei um dia se encerrará completamente. Ela parcialmente se encerrou, o seu caráter cerimonial se encerrou. Nós ainda precisamos aprender constantemente sobre o caráter, por exemplo, moral e civil. Nós ainda ouvimos e precisamos aprender. Não roubarás, por exemplo, não matarás. Precisamos ensinar isso? Bom, claro, quem é que não precisa aprender sobre não matar e não roubar? Então, esse caráter moral, ele ainda vai sendo ensinado até que nós um dia sejamos incorruptíveis quando o Senhor Jesus voltar. E aí não vai nem precisar mais ensinar, porque a nossa natureza será uma natureza muito boa e se tornará desnecessário, então, a própria lei que fora dada para nos ensinar a fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Bom, então, essa foi a quinta aliança, a aliança mosaica, e espero que tenham compreendido direitinho o seu papel dentro de todo o projeto redentor que o Senhor fez e executou e está concluindo com a volta do Senhor Jesus. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por esse estudo, que tenha sido de grande proveito para quem esteve aprendendo, ouvindo, e que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para aplicar, fazendo, ó Deus, bom uso de tudo aquilo que aprendemos, para que nós possamos viver uma vida para a Tua glória, com alegria, com conhecimento, com consciência, para que, ó Deus, nossas atitudes sejam em acordo com aquilo que nós conhecemos de Ti. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite.